Meus amigos, olha só que aula sobre humildade que Jesus está dando aqui nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 46. Aqui diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Olha só, gente, que interessante isso. Isso aqui que nós lemos, esse diálogo aqui aconteceu um pouco tempo depois que Jesus havia dado poder e autoridade para os apóstolos sobre todos os demônios, enviando eles para pregar o evangelho nas aldeias, e eles foram muito usados ali por Deus, né, com aquele poder, com aquela autoridade que Jesus havia dado a eles. Isso fez com que eles sentissem orgulho e pensassem que eles eram grandes no reino dos céus, a ponto de se levantar essa discussão entre eles sobre qual seria o maior no reino dos céus. Mas quando eles chegaram para Jesus com essa questão, nós podemos perceber que o que acontece ali é que rapidamente Jesus identifica esse orgulho no coração deles. Diz ali, né? Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto de si. Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração. Jesus percebeu rapidamente o orgulho tomando conta do coração dos discípulos. Subentende-se, mesmo no nosso tempo, que quando nós somos muito usados por Deus, ou quando temos muita intimidade com Deus, nós somos maiores que as outras pessoas, nós somos grandes, já que nós somos mais usados, então, né, subentende-se que nós somos maiores no reino dele. Mas será que esse seria de fato um medidor definitivo para a gente poder saber quando alguém é grande no reino dos céus? A resposta é não. O verdadeiro medidor para saber quando alguém é grande no reino de Deus é a humildade, é saber quando a pessoa é humilde. Quanto mais humilde a pessoa for, maior ela é no reino dos céus. Então olha só o exemplo que Jesus dá aqui para explicar para eles como isso funciona no reino. Jesus tomou uma criança e colocou-a junto de si. Ele lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Quando nós somos muito usados por Deus, ou temos uma grande intimidade com Deus, é natural acontecer da gente pensar, por causa do nosso orgulho, que nós só podemos ouvir uma palavra diretamente de Deus, né? Deus falando com nós diretamente. Mas na maioria das vezes não é assim. Como nós vivemos como igreja, em comunhão, em comunidade, nesse momento aqui da vida de Jesus aqui com os discípulos, eles também estavam vivendo em comunidade. A gente precisa entender que a maioria das vezes Deus não vai falar diretamente com nós. Ele vai usar uma pessoa que está do nosso lado, que pode ser um pastor ou pode ser um irmão comum. Por isso que Jesus usa esse exemplo aqui. Se eles queriam saber qual era o medidor para definir quem era maior no reino dos céus, Jesus usa esse exemplo da criança. A criança naquela época, como ela só estava apta para receber ensino e não para ensinar, Jesus usa esse exemplo da criança, dizendo assim, ó: se vocês receberem uma criança em meu nome, vocês estão recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe o meu Pai. Então Jesus está falando assim, ó, se vocês tiverem humildade suficiente
para ouvir a voz do meu Pai, quando ela fala com vocês também através de uma criança, significa que vocês são grandes no reino dele. Porque o que define quando a gente é grande no reino dos céus não é o quanto nós somos usados, ou nem mesmo a nossa intimidade com Deus no reino dele, ou a nossa intimidade com Jesus. O que define é a humildade que nós temos para ouvir a voz de Deus através de quem quer que seja. Aqui Jesus está falando para eles. Imagina como foi, como os discípulos foram confrontados por Jesus quando eles ouviram isso da boca de Jesus. Eles não estavam esperando isso. Como há momentos antes eles já haviam recebido poder e autoridade, e eles já estavam sendo muito usados por Deus, eles imaginavam que eles já eram grandes no reino dos céus, né? E eles queriam saber qual deles que era o maior. Aí de repente Jesus vem e explica para eles isso. Vocês querem saber qual é o maior? Eu vou explicar para vocês. Se vocês forem humildes o suficiente para ouvirem a voz de Deus, até mesmo através de uma criança que não está apta no nosso tempo, né, para ensinar ou para falar da parte de Deus, se vocês forem humildes o suficiente para isso, então significa que vocês são grandes. Porque aquele entre vós que for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm que entender que vocês são menores e que vocês precisam ouvir a voz do meu Pai através das outras pessoas também. Isso torna vocês grandes. Então é isso, gente. Para a gente saber quando a gente é grande no reino dos céus, nós somos grandes quando nós somos humildes o suficiente para entender que Deus ele não fala somente, diretamente com nós. Na maioria das vezes ele vai usar alguém da comunhão para falar com nós. E nós temos que estar com o coração aberto, porque a qualquer momento o Espírito Santo ou Deus Pai pode estar usando uma pessoa da comunidade para falar com nós. Nós precisamos ser humildes o suficientes para entender que nem sempre o Senhor virá diretamente falar com nós, não importa o quanto nós somos usados. Na maioria das vezes ele vai enviar alguém para falar com nós. Como Jesus fala, né? Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, pode ser que o Pai envie uma criança para falar contigo. A mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque o Pai me enviou. Então Jesus está falando, o Pai me enviou, e o Pai pode estar enviando uma criança para falar contigo. Então muitas vezes assim, tu está passando por alguma situação na tua vida e tu está esperando ouvir a voz de Deus. E aí de repente Deus envia um pastor para falar contigo, ou Deus envia um irmão comum da comunidade para falar contigo, ou de repente o Pai envia até mesmo uma criança, mas por falta de humildade às vezes, pode ser que tu não dê ouvido a essa criança pensando que Deus tem que falar diretamente contigo, e nem sempre vai ser assim. Isso te torna pequeno no reino dos céus. Então nós precisamos atentar para isso. O Senhor Jesus quer que nós sejamos mansos e também humildes de coração como Ele é. E para sermos humildes de coração como Ele foi, como Ele é, nós precisamos entender isso, que Deus pode falar com nós através de quem menos nós imaginamos. E aí nós precisamos receber aquilo em nome dEle, né? E isso nos torna grandes no reino dos céus. Então fica essa palavra aqui muito clara para nós, que o Espírito Santo está mostrando que o que define quando alguém é grande no reino dele, o maior, não é o quanto essa pessoa é usada ou o quanto essa pessoa tem intimidade com Deus, ou com Jesus, mas o que define o quanto essa pessoa é grande no reino dos céus é a humildade que ela tem para receber alguém enviado por Ele ou falando no nome dEle como porta-voz dEle. Amém?